Galera, segundo tipo de ligação, a ligação covalente, e aqui o sinônimo é importante. Ligação covalente é a mesma coisa que ligação molecular, porque um composto covalente forma moléculas. Ele é originado a partir da organização de moléculas, ao contrário de um composto iônico. A gente viu que não forma moléculas, forma retículo cristalino. Beleza? Se a palavra-chave lá para ligação iônica era transferência de elétrons, aqui a palavra-chave é compartilhamento de elétrons. Por que não tem transferência? Porque só tem elementos que querem receber elétrons. Aqui a gente só tem praticamente elementos que estão muito próximo do número 8, muito próximo de completar seu octeto. Então, predominantemente a metais. Não são só a metais, mas predominantemente a metais, que vão ter 6, 7 elétrons lá na sua última camada, ou seja, muito próximo de chegar a 8. Então eles não podem perder elétron. Eles têm que ganhar para conseguir chegar no 8 e se resolver, ficar com toda aquela história que a gente já sabe bem do octeto completo, a gente já tem falado desde o começo da aula de ligações químicas. Olha aqui então, ocorrência principal, ametal com ametal. Então, dois ou mais ametais ligados entre si vão se unir por ligação covalente. Mas lembra que eu falei que o hidrogênio normalmente faz ligação covalente? É verdade, tá? Então, se você tiver hidrogênio ligado a um ametal ou hidrogênio com ele mesmo, que é o caso da molécula H2, do gás hidrogênio, a gente também terá ligações covalentes, tá certo? Então, neste caso, você pode até reparar, fazer uma comparação, que eu coloquei o hidrogênio à esquerda, ele vai estar à esquerda da fórmula, tá? E lá na ligação iônica eu coloquei metal mais hidrogênio, ele estando à direita. Gente, isso aqui não é firula, isso aqui é uma convenção da química. Na hora de escrever uma fórmula, você sempre vai colocar mais à direita o elemento mais eletronegativo. Tá? Então, por exemplo, lá no NaCl, que a gente viu na aula também, de ligação iônica, o cloro é muito mais eletronegativo do que o sódio, mas muito mais. Tá? Então ele aparece à direita. Por isso que é importante, além de fazer a relação de distribuição eletrônica, tabela periódica, você também saber essa propriedade periódica que é a eletronegatividade na hora de estudar ligações químicas. Beleza? Então aqui vai ser a mesma coisa. O hidrogênio, ele é normalmente menos eletronegativo do que os ametais. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, todos esses são mais eletronegativos do que o hidrogênio. Então, nessas fórmulas, o hidrogênio aparece à esquerda, tá certo? Isso é uma convenção que tem que ser respeitada. A fórmula é NaCl e não ClNa. Se você escrever assim, tá errado. Muito bem. A gente tem 3 tipos de ligações covalentes normais. Depois vai ter essa quarta um pouquinho mais diferente, beleza? Então, primeiro, a ligação covalente simples. Lembra da palavra-chave. Ligação covalente é compartilhamento de elétron. Então, na ligação covalente simples, a gente vai compartilhar um par de elétrons. É sempre em pares que a gente vai trabalhar, beleza? Então temos aqui ó, a fórmula eletrônica. O cloro, sem se ligar, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Né? Lembra que o que interessa pra gente é a camada de valência. Não quero saber nas outras camadas, só na camada de valência. Ele tem 7. Quando um cloro vai se ligar a um outro átomo do mesmo elemento, ou seja, cloro com cloro, não tem ninguém podendo perder, que nem a gente fez na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, tem que voltar lá. Tá? Do cloro, em que ele se unia ao sódio, dava tudo certo, porque o sódio queria perder um elétron, o cloro queria ganhar um elétron, resolvia para todo mundo. Aqui tem 2 querendo ganhar, então quem que vai perder? Ninguém, né? Nesse caso, a resposta então é o compartilhamento. Um elétron de cada vai formar um par. Esse parzinho agora está sendo compartilhado entre os dois. Esse par pertence agora à eletrosfera deste cloro e daquele cloro. Ou seja, cada um dos átomos de cloro agora está com 8. Completou seu octeto, chegou aonde precisava. Eu vou rabiscar aqui, tá, para ficar mais claro. Eletrosfera desse cloro, olha aqui. Tudo que está dentro dessa região, pode contar. Tem 8. Eletrosfera do cloro à direita, pode contar. Tem 8. Beleza?
8, 8, todo mundo estável. Dá para ver também que aquele parzinho agora pertence aos dois átomos. Isso é a fórmula eletrônica, é a menos utilizada. Em alguns casos a gente vai usar a fórmula estrutural, que é aquela que mostra as ligações. Deixa eu tirar um pouco do rabisco para não ficar confuso para você. Tá? Isso aqui não faz parte da fórmula de baixo. Fórmula estrutural, ligação simples é isso, é um tracinho simples. Então quando você olhar esse risquinho, você sabe que ali tem uma ligação simples. Ou seja, ali tem um par de elétrons sendo compartilhado. E para formar um par, cada um dos átomos contribuiu com um. Isso é óbvio, né, professor? Nem tanto, lá no 4 vai mudar. Beleza? Fórmula estrutural é essa daqui. A gente não coloca os elétrons. Com uma exceção que eu vou falar lá para frente. Os elétrons a gente vai colocar quando estiver no átomo central, que nem é o caso aqui. E aí a fórmula molecular, que é aquela que não mostra as ligações. A fórmula molecular só vai nos mostrar quais são os elementos presentes numa molécula e quantos átomos de cada elemento a gente tem. Então são 2 átomos de cloro, Cl2, fim de conversa. Ligação dupla, se você pegar o oxigênio, já temos falado bastante do oxigênio, está na família 6A, portanto faltam 2 elétrons para que ele chegue a 8. O oxigênio precisaria ganhar 2, mas ele não encontrou ninguém que possa doar esses 2 elétrons. O que ele faz? Se for se ligar a um átomo semelhante, oxigênio com oxigênio, ele precisa compartilhar. Mas agora uma ligação simples não resolve. O compartilhamento de um par de elétrons não vai resolver. Eles vão ter que compartilhar 2 pares. Isso aqui, então, é a ligação covalente dupla. Um parzinho, 2 pares. Beleza. A eletrosfera do oxigênio da esquerda é essa daqui, ó. 2, 4, 6, 8. Opa, resolveu. O da direita, 2, 4, 6, 8, resolveu. Beleza? E é óbvio que a fórmula estrutural aqui vai ser agora por 2 traços. A fórmula O2, esse 2 se refere ao número de átomos de oxigênio. Muito fácil. Entendeu a simples, você entendeu todas. E aí tem a tripla também, né? Que a gente observa, por exemplo, na molécula do gás nitrogênio, N2. O nitrogênio, por ser da família 5A, está numa carência de 3 elétrons. Sempre estamos mirando no octeto, tá? Então, 5 até 8 são 3, ele vai compartilhar 3 pares de elétrons. Está aqui a fórmula eletrônica, está aqui a fórmula estrutural, e tem muita gente que faz confusão. A fórmula molecular é N2, sim, não é N3? Lógico que não, a gente está contando um átomo. São 2 átomos de nitrogênio, a gente não está contando as ligações, então é N2. Fim de conversa. Ligação simples, dupla e tripla. A simples, um par de elétrons, dupla, 2 pares, e a tripla, 3 pares. Agora tem o quarto tipo, vão ser 4 pares? Não, isso é impossível por uma razão geométrica que a gente vai estudar bem mais para frente. Tá? Mas existe uma ligação muito parecida com a ligação simples, mas que tem uma diferencinha essencial, e é isso que eu vou explicar para vocês agora.